Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é a palavra de João 20 e 29. Sejam todos bem-vindos, bom dia. Que bom que você está aqui nessa manhã. Podemos novamente acordar esse domingo tão bonito, tão especial, e que Deus também nos dá a oportunidade de ouvir a sua palavra. A comunidade pode sentar, você também de casa, hoje mais uma vez a nossa live, para que a palavra de Deus também se espalhe pelo mundo afora. Vamos começar cantando o hino aí. Senhor, tu nos chamaste. Ele nos chama, nos dá o seu exemplo bom e nós queremos assim seguir o nosso Senhor Jesus. Assim nos reunimos em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queremos agora ter um momento para orar e confessar os nossos pecados. Se você pode, coloque-se em pé, fechemos os olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nesta manhã de domingo, nos reunimos aqui como teu povo. Viemos para te louvar, como manda o Salmo, com cânticos, com instrumentos, com tudo que respira.
Queremos reconhecer que Tu és grande e digno de todo o nosso louvor, mas também precisamos confessar, em meio à correria dos nossos dias, muitas vezes esquecemos de Te agradecer. Nossas preocupações, nossos medos e até a nossa rotina abafam a alegria de Te servir. Quantas vezes deixamos de usar nossas palavras e os nossos dons para Te glorificar? Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes vivermos como se o Teu amor não fosse o centro da nossa vida. Perdoa-nos por silenciarmos quando deveríamos cantar, por desanimarmos quando deveríamos confiar. Renova em nós, como comunidade, o desejo sincero de viver para o Teu louvor. Não só neste culto, mas em cada atitude, em cada escolha e em cada novo dia. Assim, humildemente pedimos perdão, Senhor, perdão. Em 1 João 1,9, assim lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Por isso nós podemos cantar glória a Deus nas alturas. E assim continuemos a nossa reflexão agora ouvindo a leitura bíblica de Apocalipse, capítulo 1, os versículos 4 a 8. Ariadne nos dirige nessa leitura, a comunidade pode tomar assento, vocês também podem dizer a página aí da Bíblia da Igreja. Lá no final, Apocalipse 1, 4 a 8. 262 do Novo Testamento. Dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Vamos reagir e também nos preparando para a pregação, cantando o próximo hino, A Lei do Senhor é Perfeita. Senhor
paz. Hoje, domingo, após a Páscoa, lembramos a ressurreição, domingo da Páscoa. E este domingo de hoje, na tradição da história da igreja, recebeu um nome todo especial. O tempo ainda que a missa era em latim, e usava-se o latim para denominar cada domingo, trazendo um aspecto da fé cristã para este domingo. Ele foi lembrado no passado, e ainda hoje alguns assim o fazem, com a palavra latina quasi domi geniti. Quasi domi geniti. Não sei se você saberia o significado, eu tive que pesquisar, né? Mas no passado as comunidades tinham essa nomenclatura conhecida, sabiam o que isso significava. E o significado em português é como crianças recém-nascidas. No domingo de hoje, nós na comunidade somos lembrados que somos como crianças recém-nascidas. Primeiro domingo após a Páscoa, como crianças recém-nascidas. E se vocês observarem a leitura que vamos fazer e o conteúdo da pregação de hoje, vocês vão ver que realmente nós somos crianças recém-nascidas. Porque uma criança recém-nascida, ela precisa aprender tudo para poder viver. Na fé, em Jesus Cristo também, nós precisamos aprender tudo para poder crer devidamente. E então, como criança recém-nascida, somos chamados a ouvir o texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 29. João 20, 19 a 29, Bíblia da Igreja, página 124. Assim diz o evangelista João. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-se no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Esse domingo, após a Páscoa, os discípulos estão reunidos, com as portas trancadas, eles estão cheios de medos, inseguros, duvidando,
estão numa situação de incredulidade. Esta é a situação que todos nós nos encontramos neste mundo. Nenhum de nós, como criança recém-nascida, conhece a Deus, teme a Deus, louva a Deus, segue pelo caminho de Deus. Isto vai acontecendo ao longo da nossa trajetória, à medida que Deus se aproxima de nós e se revela para nós. E é o que aqui aconteceu também com os discípulos. A situação deles é de insegurança, de medo, sem saber direito o que fazer depois daquilo que eles vivenciaram, vendo a morte de Jesus na cruz. A primeira pessoa que testemunhou aos discípulos a ressurreição foi Maria, que havia ido ao túmulo. E ela também não estava numa situação diferente. Se vocês olham ali, o texto de João 20, 11, diz que Maria foi lá. E ela pensou que Jesus era o jardineiro. Ela não reconheceu Jesus. Porque ela estava muito triste, estava muito abalada. A situação dela era de sofrimento naquele momento. Não permitia enxergar Jesus. E ela acha que é o jardineiro. Mas no momento que Jesus fala com ela, ela o reconhece. E ela diz, Rabuni, que quer dizer mestre. Quando Jesus fala, ela reconhece. E aqui no nosso texto, diz que Jesus aparece para os discípulos. E ele se faz presente no meio deles. E eles mesmos com as portas trancadas, o medo, mas ele se apresenta a eles. E ele se apresenta com uma mensagem, não de cobrança, não de exigência, mas ele se apresenta para eles dizendo, paz seja convosco, diz o versículo 19. Essa é a mensagem que Jesus chega para os seus discípulos. Eles cheios de medo, cheios de temor, insegurança, tristeza, pela morte, pelos sofrimentos, pela perseguição, por tudo que eles estavam passando, pelas dificuldades. A mensagem que vem para eles é, paz seja convosco. E Jesus, inclusive, repete essa mensagem depois, mais adiante a eles, no versículo 21. Outra vez, Jesus diz, paz seja convosco. Tudo que uma pessoa angustiada, com medo, insegura, temerosa, solitária, precisa, é de paz. Experimentar a paz. E Jesus vem aqui e diz aos discípulos, paz seja com vocês. Isso eles recebem não por mérito deles, mas como uma oferta daquele que foi crucificado e ressuscitou e agora está no meio deles. E diz o versículo 20, então alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Quem tem paz na vida, experimenta a paz que Jesus traz, superando o medo, a insegurança, a angústia, a morte, a solidão, a tristeza. Quem experimentou essa paz que vem de Jesus, vai ter alegria. E é o que os discípulos aqui experimentaram. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. A presença de Jesus no meio deles trouxe essa alegria, porque lhes trouxe novamente a paz. Ele se apresenta dessa forma singela, nesse momento após a ressurreição, para aqueles que estão com medo. Hoje, também Jesus continua
se apresentando no meio do nosso mundo para as pessoas. É bem verdade que alguns estão como Maria, tão tristes, tão abalados pela morte, pelo sofrimento, que não o reconhecem. Outros estão, como o caso aqui do Tomé, incrédulos, querem provas, exigem para poder crer. Mas Jesus continua se apresentando de forma humilde, oferecendo a sua paz a cada domingo, com a pregação da palavra, nas igrejas, às vezes num grupo de estudo, numa reunião de oásis, uma reunião de homens, uma reunião de jovens, um grupo de estudo bíblico. E ali Jesus se apresenta, trazendo a sua paz. Mas a nossa situação não é diferente das dos discípulos e de Maria e de outros que a Bíblia nos relata. Jesus continua se apresentando a nós, dizendo: eu estou com vocês. Quando ele nos batiza, quando ele, assim como ele disse para Maria, Maria, ele diz para nós: Hércules, Egon, Andy, Roberto, Mara, Manuel, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele vem e diz para nós isso, ainda como criança, para muitos. Outros já com uma idade mais avançada. Tem essa certeza de que Jesus diz: eu estou contigo. A cada ceia, Jesus vem e diz: olha, aqui está meu corpo e meu sangue, comam e bebam, eu estou aqui com vocês. E a cada reunião da comunidade, Jesus rompe as portas trancadas para alcançar o coração daqueles que estão endurecidos e não querem ver Jesus, querem resistir à sua presença no meio da comunidade. A comunidade reunida também é um dos meios da graça de Jesus Cristo. É um dos meios pelo qual Jesus quer trazer a paz ao mundo. Mas só que, às vezes, à luz da razão humana, estes meios são tão frágeis. Comunidade, cheia de pecadores, gente fofoqueira, gente que briga, gente que não se compromete. Assim é a comunidade, mas é ali, no meio de comunidades assim, que Jesus, com a sua palavra, com os seus sacramentos, ele vem trazer a paz. E é isso que os discípulos aqui experimentaram. Ele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A fé. A fé, ela nasce na comunidade. Porque é da comunidade que vem a palavra de Jesus. É da comunidade que vem os sacramentos de Jesus. É a comunidade reunida que dá o testemunho deste Jesus que foi crucificado e ressurreto. Porque se esta comunidade que aqui, cheia de medo, insegura, não tivesse se reunido e recebido aqui a paz de Jesus e recebido o Espírito Santo com a missão de ir pelo mundo, perdoar pecados e anunciar, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Por isso é tão importante que cada um de vocês que nesta manhã acordou, tomou um banho, se preparou, se vestiu uma roupa, escolheu um meio pelo qual viria a igreja e veio aqui, e está aqui. Se deixar ser instrumento de Jesus Cristo, deixar que Jesus arrombe as portas trancadas para colocar paz naquilo que precisa na nossa vida, para que gere em nós alegria, e que essa alegria possa transbordar para aqueles que estão em nossa volta. E assim como os discípulos, também nós, movidos por essa alegria, possamos fazer aquilo que diz aqui o texto, no versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Perdoar pecado e reter pecado é um sinal da presença do Espírito Santo na vida do cristão. E os discípulos recebem esta missão exatamente depois de receberem
o Espírito Santo. E é por meio do Espírito Santo que nos vem, nesses meios que Deus usa, é que nos é dada a fé, que é um dom. Ninguém de nós consegue produzir a fé em Jesus Cristo por si só. Porque por si só nós nem saberíamos nada sobre Jesus. Nem conheceríamos essa história de Deus no mundo, onde Deus se encarna numa pessoa, passa pelos sofrimentos humanos todos e vence a morte. Tomé, na sua resistência, queria provas. E Jesus vem para ele e oferece a prova que ele quer. Ele diz, toque aqui, ó. Se é isso que você quer tocar? Toque. Quer tocar no lado? Toque. O texto não diz que ele tocou. Mas diz que a partir do momento que Jesus diz, olha, eu tenho prova para te dar. Se tu quer. E se você duvidar, você pode ter certeza que em algum momento Deus vai te dar uma prova de que Ele vive, reina e governa. Mas Ele diz, bem-aventurado é aquele que creu e não viu. Jesus diz para ele, eu tenho prova a te dar, Tomé. E aí, então, ele creu. E ele pede para o Tomé, não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de fé. Não seja incrédulo, seja crente. Jesus não condena os discípulos pelo seu medo, pela sua insegurança, pela sua incredulidade. Mas Ele tem compaixão deles. E Ele novamente chama eles a crer. Tomé provavelmente não creu, porque no primeiro momento que Jesus apareceu, ele não estava na comunidade. Podem olhar o texto aí. Jesus aparece para os outros discípulos e não diz que os outros não tinham crido. Mas aquele que não estava na comunidade, este não creu. Este pediu provas. E Jesus diz, eu vou te dar provas. Por isso, a comunidade na caminhada de fé é tão importante. Quando nos ausentamos da comunidade, fechamos as portas da nossa vida para Jesus entrar e trazer a paz que tanto precisamos. Fechamos as portas para receber o perdão que traz a alegria. Tomé não estava. No segundo momento, quando Jesus aparece, então Tomé está junto à comunidade. E ali ele tem a oportunidade de ouvir, de ver e crer. E também confessar a Jesus Cristo. Tomé não foi salvo porque ele tocou em Jesus, mas porque ele creu na palavra e na presença de Jesus. Isso, como evangélicos, somos lembrados que nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Nós somos declarados justos, não pelo que fizemos, mas por aquilo que Jesus Cristo fez. E é Ele que declara, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Tomé agora pode dizer, Senhor meu e Deus meu. Porque na comunidade ele experimentou a presença de Jesus. Jesus, ainda hoje, continua vindo a nós com a sua palavra, com a sua presença visível, através dos seus meios, como já mencionado, para criar em nós a fé. Criar em nós a fé, nos animar a andar juntos com os discípulos na comunidade e fazer dessa caminhada conjunta o corpo visível de Cristo na terra. Aqueles que não estão na comunidade, nada enxergam de Deus, nada conseguem identificar em Jesus Cristo.
o que eles irão ver é a comunidade agindo no mundo como corpo visível. Que Deus, na sua imensa misericórdia, possa continuar vindo até nós, fazendo com que superemos os nossos medos, as nossas inseguranças, para nos abrir, para ver onde Ele está, para ouvir onde Ele fala. Como diz o apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir da pregação de Cristo. Quando nos abrimos para isto, provavelmente experimentaremos a paz de Jesus, e quem experimenta a paz também vai ter alegria, e quem tem alegria de estar na comunhão com Jesus, recebe o Espírito, e quem tem o Espírito vive a partir do perdão dos pecados. Jesus não está ausente. Ele vem a nós com a sua paz, com a sua graça e com o seu amor. É isto que esse domingo, após a Páscoa, nos lembra. E Ele vem e nos justifica, nos fortalece com a sua palavra, com os seus sacramentos, na vida em comunhão. E como Tomé, também nós podemos confessar, ainda hoje, Senhor meu e Deus meu. Quem ver em Jesus o Senhor da sua vida, o Deus da sua vida, este sim experimenta a paz, este experimenta a alegria. E esse tem o que comunicar às outras pessoas. Finalizo dizendo: Cristo ressuscitou para estar conosco, para nos justificar pela fé e para nos dar a sua paz eterna. Creia, receba e viva. Todos nós acompanhamos nesta semana a morte e o sepultamento do Papa Francisco, líder da Igreja Católica, autoridade máxima da Igreja Católica. Para nós, a autoridade máxima é Jesus, testemunhado e revelado na Escritura. Porque tanto o Papa, como cada um de nós que aqui está, depende da salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. Diante de Deus, nenhum de nós é mais do que os outros. Lembremos sempre disso, que somos salvos pelaquilo que cremos e não por aquilo que fazemos. Amém. Queremos ser crentes, cristãos, e não como Tomé, duvidar de Jesus. Então agora, em conjunto, com toda a nossa confiança, vamos confessar com o credo apostólico. Nos coloquemos em pé. E hoje eu sugiro fazer diferente. O credo é uma confissão, ele não é uma oração, ele é para ser confessado ao mundo. Então vamos nos voltar à porta, todos olhando lá para fora, e assim confessamos ao mundo em quem nós cremos. Dizemos juntos: Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Agora cantemos um hino também ainda sobre essa época especial da Páscoa. Sobre a cruz Jesus sofreu. Comunidade pode sentar. E por
convido o Manuel, nosso vice-presidente, a nos dirigir os avisos. Enquanto isso, eu pergunto se temos aniversariantes da semana. Cadê a aniversariante da semana? Eu sei que tem ali a Mara. Parabéns, Mara. Deus abençoe. Nossa flautista também, né? E continue derramando as ricas bênçãos sobre a tua vida. Quem preparou o bombom, aí hoje a Mara ganha chocolate, né? E o cartão. A Irani pode fazer para nós? Mais alguém? De casamento? É isso então? Parabéns a Mara. Bom dia a todos. Nosso próximo culto será no dia 3 de maio, sábado, às 19 horas, com a ceia do Senhor. O plantão para hoje e amanhã, 27 e 28, é o pastor Edson Pius, da paróquia do Progresso. Na quarta-feira, teremos a reunião do presbitério às 19h30. Também lembrando que no dia 9 e 10 de maio, teremos a Cuca e o Pão e temos os bilhetinhos de mantimentos aí sendo distribuídos no final do culto. Quem quiser fazer a sua doação de mantimento. A oferta do último culto somou importância de R$ 310 e se destinou para o sínodo, Encontro Sinodal de Ministros Emérito. A oferta de hoje se destina para a ICLB, Fundo de Financiamento e Auxílio para a Formação Teológica. A oferta especial daqueles envelopes ali que temos aqui na distribuição no culto, até agora somou importância de R$ 1.750. Essa oferta é muito importante para ajudar a paróquia com as despesas que ela tem com o edifício Bom Pastor, com a parte elétrica lá, que ainda não está concluída, e a gente teve que desembolsar um bom dinheiro aí para fazer aquilo lá. Então, tudo que vier é bem-vindo, sendo de coração ainda melhor ainda. A gratidão a Deus pelas suas ofertas. Acho que era isso. Irani. Bom dia, comunidade. Bom, tenho a honra de me sentir jovem aqui agora no momento e fazer um convite para toda a paróquia, para toda a comunidade do Café Colonial. O café vai ser no dia 31 de maio, Café dos Jovens. Esse café ele vem em prol de retiros que os jovens fazem e também do projeto de música que eles fazem, especialmente no segundo semestre, que é o recital de Natal. E então, para isso, a gente precisa dos recursos, né? E eles vai ter o café colonial, e nesse café eles já vão dar uma palhinha, uma amostra do trabalho deles de música. Então, eu estou com cartões para vender, vou estar no final do culto. O cartão antecipado é R$ 50, e no dia ele vai ser vendido a R$ 60. Para crianças até 10 anos, pagam R$ 25 daí. Até 5 não paga, e até de 6 a 10 paga R$ 25. Então, a gente fica muito feliz de ter a comunidade, a paróquia, apoiando esse trabalho. Mais uma coisa, um convite ainda que eu quero fazer para quem gosta da cozinha. A gente tem um grupo de eventos da paróquia para ajudar tanto na Cuca, na festa de julho, mas também para os jovens. A gente, então, está tentando deixar eles livres para fazer essa apresentação da música, que é o trabalho deles. Então, a gente precisa de apoio. A gente é pai de apoio. E, então, é um trabalho bem bacana ali, estar apoiando, se conhecendo. A cozinha é um meio muito bom para isso. Então, quem quiser, tem vontade de participar junto com a gente da cozinha, é só procurar a pastora inclui, ou eu, no grupo de eventos.
para estar ajudando a gente aí nessas programações também. E então, os cartões vão estar, mais uma vez, lembrando comigo no final do culto, então. Então, pode colocar. Fica o recado, né? Se não gosta de cozinhar, pode ser para lavar a louça, porque, eita, que dá louça, né? Então, cada um que vem ajudar um pouquinho, o horário que pode, é bem-vindo. Tem várias formas de ajudar, né? As doações também. Eu não vou levar mantimento, mas pode ser em valor financeiro. Isso é super bem-vindo também, né? Tudo isso, então, para a gente cada vez mais melhorar o trabalho da nossa juventude, que já está bem legal e bem bacana. Então, agora a oferta, enquanto cantamos o próximo hino. Quem quiser trazer, então, a sua oferta. Vou pedir para o Gustavo colocar para nós. O Emanuel. Amém, né? Que assim seja. Pergunto se temos algum motivo de oração entre nós. Alguém que vocês gostariam de incluir? Nos coloquemos em pé, então, para essa palavra de oração. Amado Deus, Senhor fiel, nós te agradecemos por esse culto, pela tua presença viva entre nós, pela fé que renovas em nossos corações mais uma vez. Intercedemos pelas pessoas doentes, de maneira especial nos lembramos aqui da Iris Sandner, que está enferma, fragilizada e vai passar por uma cirurgia. Esteja com ela, cuidando, dando amparo e consolo nesta hora difícil e também de solidão. Cuida das pessoas enlutadas, daquelas que sofrem por diversos males em sua vida, em corpo e alma. Pedimos pela paz no mundo, pelas regiões em guerra, por todos os que vivem sob a ameaça da violência, da fome, da injustiça e das tragédias. Fortalece, Senhor, a esperança daqueles que também entre nós estão desanimados e usa-nos como instrumentos da tua paz. Entregamos tudo que está em nossos corações, em nossas famílias, nossa comunidade, orando assim como tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim queiram também receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Vamos em paz, sirvamos com alegria e até o nosso próximo encontro. Lembrando que o próximo culto é sábado à noite, culto de ceia do Senhor.